Código Civil Brasileiro, direitos e obrigações dos cônjuges. Artigo 691. Os cônjuges devem-se reciprocamente fidelidade, auxílio, socorro e convivência. Artigo 692. O marido é obrigado a proteger e defender a pessoa de sua mulher, e esta é obrigada a obedecer-lhe no que for lícito e conforme a moral e bons costumes. Artigo 693. A mulher é obrigada a acompanhar o marido em qualquer parte, para onde ele julgue dever transportar-se, mas, conforme as circunstâncias, pode o juiz, com conhecimento de causa, eximi-la dessa obrigação. Artigo 694. A mulher goza das honras do marido, exceto daquelas que forem meramente privativas do cargo público que ele exerce ou haja exercido, e conserva-as enquanto não passar a segundas núpcias. Artigo 695. O marido é o chefe da família, a sua decisão prevalece em todos os negócios domésticos. Artigo 696. Qualquer que seja o regime do casamento, a administração de todos os bens do casal pertence ao marido, e ainda a administração dos bens próprios da mulher, se, quanto a estes, outra coisa não houver sido convencionada no contrato matrimonial. Artigo 697. Pode o marido, independente do consentimento da mulher, dispor livremente dos bens móveis do casal, comuns e seus próprios, aliená-los e obrigá-los por qualquer forma, bem como está em juízo por questões de propriedade ou direitos relativos aos mesmos. Artigo 698. Não prejudicam a mulher as doações feitas pelo marido sem o seu consentimento, salvo se forem remuneratórias ou de esmolas, não sendo excessivas. Artigo 699. Também não prejudicam a mulher, quando praticado sem o seu consentimento, as fianças prestadas pelo marido e, em geral, quaisquer contratos por ele celebrados que, de sua natureza, só podem ser prejudiciais. Artigo 700. Qualquer que seja o regime do casamento, sem o consentimento da mulher, não pode o marido alienar bens imóveis do casal ou direitos relativos a eles, ou bens sejam comuns ou próprios de algum dos cônjuges, nem obrigá-los ou onerá-los por qualquer forma. Artigo 701. Também não pode o marido estar em juízo, sendo autor, sem o consentimento da mulher e sendo réu, sem a citação desta em causa, que verse sobre a propriedade dos ditos bens, ou sobre a posse ou direitos relativos aos mesmos. Artigo 702. O consentimento da mulher pode ser suprimido pelo juiz, primeiro, se ela o recusa sem justo motivo, segundo, se acha-se impossibilitada de prestá-lo. Artigo 703. Os atos de que tratam os artigos 700 e 701, praticados pelo marido sem o consentimento da mulher, só podem ser anulados, primeiro, pela mulher, segundo, pelos herdeiros da mulher, terceiro, pelo marido com o consentimento da mulher. Parágrafo único. A ação para anulação de tais atos prescreve no prazo de 2 anos, a contar-se da dissolução do matrimônio, se outra prescrição já não se tiver verificado, conforme as regras gerais desta. Artigo 704. Se os atos de que tratam os artigos 700 e 701 forem relativos aos bens próprios do marido, só podem ser anulados durante o matrimônio, primeiro, pela mulher, segundo, pelo marido, com o consentimento da mulher. Parágrafo único. Dissolvido o matrimônio, não pode tais atos ser anulados. Artigo 705. Estando o marido impedido ou não presente, e não tendo dado ou deixado providências,
pode a mulher assumir a administração dos bens do casal até o regresso ou cessação do impedimento do marido. Artigo 706. Pode a mulher, sem autorização do marido, praticar todos os atos para os quais a lei não exige autorização. Artigo 707. A mulher não pode estar em juízo ou como autora ou como ré sem autorização do marido, exceto, primeiro, nas causas crimes em que tiver de defender-se, segundo, nas questões que tiver com o marido ou em que os interesses desses forem opostos aos seus, terceiro, quando tenha de opor-se a algum ato praticado pelo marido, ou que este pretenda praticar e para o qual por lei é necessária a sua intervenção. Quarto, nos atos que tenham unicamente por objeto a conservação e segurança de seus direitos próprios e exclusivos. Quinto, quanto aos bens próprios de que no seu contrato de casamento se tenha reservado o direito de administrar ou dispor. Sexto, nos casos de urgência, não estando o marido presente. Sétimo, nos mais casos especificados na lei. Artigo 708. A mulher não pode, sem autorização do marido, alienar bens por qualquer título ou adquirir bens a título honoroso, nem contrair obrigações, exceto, primeiro, nos casos em que a lei especialmente o permite, segundo, quanto aos bens próprios de que no seu contrato de casamento se tenha reservado o direito de administrar ou dispor, terceiro, quanto aos bens que lhe foram doados ou deixados com a declaração de poder deles dispor livremente, quarto, nos casos de urgência não estando o marido presente. Artigo 709. A autorização marital, nos casos em que é necessária, pode ser geral ou especial para cada um dos atos que a mulher pretenda praticar, pode, porém, ela ser revogada pelo marido em todo o tempo, ainda que tenha sido estipulada no contrato de casamento. Parágrafo único. Presume-se praticados e contraídos com o consentimento do marido os atos e obrigações da mulher para as despesas diárias da família. Artigo 710. A mulher casada não precisa de autorização do marido, primeiro, para exercer o pátrio poder sobre seus filhos, havidos antes do casamento, segundo, para exercer a tutela dos descendentes dos mesmos filhos, terceiro, para exercer a tutela de seus ascendentes interditos, quarto, para as disposições de última vontade. Artigo 711. As dívidas provenientes do exercício do pátrio poder ou das tutelas de que trata o artigo antecedente consideram-se dívidas próprias da mulher e incomunicáveis. Artigo 712. À exceção dos casos do artigo 710, não pode a mulher casada exercer qualquer tutela sem a autorização do marido. Artigo 713. Não importa a autorização do ato praticado pela mulher, o silêncio do marido, salvo se decorrer tempo suficiente para a prescrição, conforme as regras gerais desta. Parágrafo único. No caso da exceção do artigo, o ato da mulher se julgará a título hábil para a prescrição, ainda que o prescribente tenha tido conhecimento da falta de autorização. Artigo 714. A nulidade do ato precedida de falta de autorização só pode ser requerida, primeiro, pelo marido, segundo, pela pessoa que, de boa fé, contratou com a mulher, enquanto o ato não é ratificado pelo marido. Parágrafo 1º. O marido não pode mais ratificar o ato depois de citado para ação de nulidade. Parágrafo 2º. A boa-fé de que trata o número 2º consiste na ignorância do casamento da mulher. Artigo 715. Anulado o ato da mulher por falta de autorização, é devido o proveito que a ela ou ao marido ou a ambos tenha resultado do ato anulado.